Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. A igreja pode sentar, fique à vontade. Graças a Deus. Marcos, capítulo 10. Já vamos nos adiantando. Eu quero trazer aqui dois textos. E vamos trabalhar esses dois textos e vemos algumas situações dentro desses dois textos que às vezes até se confunde com a nossa vida atual. Às vezes se confunde ou se funde com a nossa vida hoje, ou talvez já passamos, ou talvez vamos passar por algo parecido com esses dois textos, essas duas histórias que nós vamos ver. A primeira história, Marcos capítulo 10, 48, diz assim: E muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais. Olha só que interessante. Um cego chamado Bartimeu, imagino eu que era um homem muito conhecido na cidade de Jericó, porque a Bíblia foi bem clara com o seu nome. Há um outro texto que diz que eram dois cegos. Nesse texto fala que é um cego só, Bartimeu. Provavelmente um homem muito conhecido. Com certeza um homem que todos sabiam quem era. Mas se encontrava numa situação em que ele era cego. E nós sabemos muito bem como eram as pessoas que tinham algum tipo de deficiência no tempo, até hoje, em Israel e naquelas cidadezinhas que circundam Israel. Pessoas que têm deficiência eram pessoas que não podiam estar no meio do povo, que não podia estar no meio da sociedade, salvo aqueles que tinham um induto dado pelo rei para que ele pudesse estar em cidades. Quando às vezes esse deficiente tinha alguém que trabalhava com o rei ou trabalhava no reinado, que tinha algum tipo de amizade no reinado, era dado esse salvo-induto a esses deficientes para que ele pudessem estar na cidade, mas não era todos que podiam estar na cidade. Se nós formos vermos a história do homem chamado Mefibosete, vamos ver que aquele homem estava numa cidade chamada Lodebar. Que cidade é essa, pastor? Uma cidade que era colocada todas as pessoas que eram deficientes, pessoas que nasciam com deficiência ou que por algum acidente tiveram alguma deficiência, era colocada nessa cidade. Não podia ficar no meio da sociedade aquelas pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Este homem aqui, Bartimeu, ele tinha esse salvo-induto, que ele podia estar na cidade, podia estar no meio do povo com a sua deficiência. E ele fica sabendo que Jesus está em Jericó e que Jesus já está saindo de Jericó. Era a única oportunidade que Bartimeu tinha de ter um encontro com Jesus. Jesus, depois disso, vai ao Getsemane, vai ser entregue aos seus carrascos e vai ser crucificado. Jesus não volta mais para Jericó depois desse dia. Bartimeu só tinha essa oportunidade de ter um encontro com Jesus para que sua vida fosse mudada. Se ele não conseguisse ali chamar a atenção de Jesus, ele talvez ia morrer cego. Porque Jesus não volta mais a Jericó. Daqui ele vai ser crucificado. E aquele homem, mesmo cego, mas não mudo, começa a clamar pelo nome de Jesus. E é interessante que as pessoas que estão do lado de Bartimeu, ao invés de usar a sua capacidade de ir até Jesus e chamar Jesus para que Jesus estivesse aquele cego, eles falam: olha, fique calado, ele não vai te atender, ele não vai te ouvir.
Pessoas que estão do nosso lado, que sabem da capacidade de Jesus. Aquele povo sabia que Jesus poderia curar, aquele povo estava acompanhando Jesus, aquele povo tinha visto o milagre através de Jesus, mas não acreditava que Jesus teria capacidade, ou que teria um tempo para aquele cego. E o povo começa: olha, cala a boca, fica quieto. Quantas vezes nós contamos os nossos problemas para alguém, e as pessoas falam: olha, talvez você está em pecado, talvez você está errado, talvez você está assim, isso talvez pode ser Deus te punindo, e não é. Pessoas que não têm a capacidade de nos colocar para frente, querem nos colocar abaixo ainda do que no lugar onde nós já estamos. Pessoas que querem que a gente se sinta menos ainda do que a gente já se sente. Cuidado com pessoas que vocês colocam do seu lado. Cuidado das pessoas que você coloca para conviver com você. Pessoas que você conta o seu status. Pessoas para quem você conta a sua posição emocional nesse momento. Pessoas que você conta as suas dificuldades momentâneas que está passando. Pessoas que sabem do seu problema e sabem que Jesus é capaz de tirar você do seu problema, mas eles não acreditam que Deus vai tirar você do problema. Por quê? Eu não sei. Porque Jesus olha para nós, para cada um de nós, com o mesmo amor. O mesmo Deus que curou antigamente está curando hoje. Mas é como se as pessoas nos víssemos numa posição tão ruim, que acha que Deus nos virou as costas para nós e que nada mais vai resolver nossas vidas. Aquelas pessoas têm a capacidade de chamar a atenção de Jesus, de ir lá, correr, chamar Jesus e falar: Jesus, tem um cego ali, está precisando falar contigo. Não sei se o Senhor vai curar ele, não sei o que o Senhor vai fazer, mas dê uma atenção para ele. Não, ao invés disso, as pessoas tentam calar. Mas aquele homem, aquele cego, ele não atende ao pedido da multidão. E a Bíblia diz que quanto mais eles falavam para ele calar, mais ele gritava. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas? Não é as pessoas que tentam nos calar, é nós nos calarmos. Porque nós temos a capacidade de gritar mais alto, e às vezes nós aceitamos a posição da multidão e nos calamos. O maior erro aqui não é a multidão gritar, é nós calar. Porque nós temos a capacidade de gritar mais alto. Nós temos a capacidade de chamar mais a atenção de Cristo. Esses dias me perguntaram se eu não tinha medo das decisões que vai ser tomada nessas eleições. Eu falei: eu não tenho medo. Porque quanto mais falar para calar, mais a igreja vai clamar. A igreja não vai se calar. Independente de quem entra, independente de quem sai. A igreja do Senhor, aquela igreja que persevera, aquela igreja que acredita num Deus de milagres, vai continuar clamando. Nós temos que parar de dar ouvido à multidão. Nós temos que parar de dar ouvido àqueles que não querem absolutamente nada e nem querem que a gente conquiste algo. Nós temos a capacidade de gritar mais alto. Quanto mais falar, olha, fique quieto, mais a gente tem que se mover. Aquele homem conseguiu o seu milagre. Jesus foi até ele e o cura da sua cegueira. Mas se ele tivesse dado atenção à multidão, se ele resolvesse fazer aquilo que a multidão estava falando para ele, se ele resolvesse se calar, se ele resolvesse abrir mão daquilo que ele quer, porque ele é um pobre coitado que Deus não vai dar atenção para ele, ele está no seu mesmo status. Jesus poderia ter ido lá e ter falado com ele alguma coisa, não ter curado ele. Mas ele não cessou
de buscar aquilo que ele tanto almejava. Às vezes a gente aponta para um alvo e a gente fica tirando o nosso olhar daquele alvo. Se o seu alvo é esse, não abra mão. Independente de quem fale, independente de quem diz que você não vai conseguir, independente daquele que fala que é grande demais para você, independente de que fale que você é pequeno demais para esse alvo, para essa situação, nunca deixe. Não abra mão. Não abra mão. Se você tem um alvo, acerte o teu alvo, vá em frente. Ah, mas estão falando que eu não vou conseguir. E você vai dar ouvido para quem? Você vai estar dando ouvido para quem? Para quem disse que não vai conseguir? Ou para aquele que falou você vai conseguir? Posso todas as coisas naquele que faz o quê? Que me? Então pronto. Quem te fortalece? Você vai dar ouvido para Jesus ou para a multidão? Você vai se dobrar para Jesus ou para a multidão? A multidão não quer nada com você. A multidão dali ia embora. Aquele que podia andar andando, aquele que podia enxergar enxergando. A multidão, a vida da multidão continua a mesma, independente de Bartimeu ter sido curado ou não. Mas a perseverança do Bartimeu não mudou a história da multidão, mas mudou a sua história. E às vezes a gente quer mudar a história dos outros. Mude a sua história. Que a sua história vai ser espelho para mudar a história de outro. Mas não queira mudar a multidão. Não queira que a multidão tenha o mesmo pensamento que você. E às vezes a gente quer mudar a multidão em vez de chamar a atenção de Jesus. Às vezes a gente quer colocar dentro da mente da multidão que Jesus pode nos curar e não deixamos de chamar a atenção de Jesus. Deixa a multidão passar. Deixa a multidão falar. Vamos lá. Agora 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Versículo 13 diz assim: então chegaram-se eles, os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta dissesse algo grande coisa, porventura nos faria? Quanto mais dizer-te ele, lava-te e ficará purificado. Um homem chamado Naamã, chefe da guarda, se encontra numa situação de lepra. E a gente sabe que naquela época a lepra era uma das doenças mais abominantes para a sociedade. Porque a lepra era dada como uma doença causada pelo pecado. Naamã, um homem chefe de um exército, comandante do exército, está leproso. E Naamã foi tomar Israel e levou consigo alguns cativos. E entre esses cativos, uma garotinha que ficou sendo serva da sua esposa. E aquela garotinha vem na situação onde Naamã fala para sua senhora: olha, bom se o meu senhor conhecesse um profeta que há em Samaria, ele o curaria dessa lepra.
Naamã então vai até o rei manda algumas lembranças. Era comum quando alguém de um reinado ia para outro reinado levar presentes. O rei fica nervoso e fala: por acaso sou eu Deus para curar alguém? Naamã se conforta com a sua doença e resolve ir embora. Mas o profeta Eliseu fica sabendo que Naamã estava na cidade e manda o chamar. E é interessante que a Bíblia diz que Naamã pensava que Eliseu ia colocar a mão sobre ele, ia orar, ia clamar ao Senhor, e o Senhor curaria da lepra. E na verdade Eliseu nem foi falar com Naamã. Eliseu manda um recado pelo seu moço e fala: olha, fala a Naamã para se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica mais bravo ainda, porque Naamã conhecia os lugares melhores. Naamã conhecia rios melhores, mais limpos. Era mais ou menos como se Eliseu mandasse Naamã se lavar no rio Tietê. Era mais ou menos essa comparação. Você iria? Alguém iria? É mais ou menos essa comparação. O Rio Jordão era um rio sujo. E Naamã fica bravo e fala: olha, por acaso Abaná e Farpá não são o rio de Damasco melhor do que o Rio Jordão? Por que eu não posso ir lá lavar? E Naamã resolve ir embora para sua casa, satisfeito com a sua situação, satisfeito com a sua lepra, satisfeito em morrer dentro daquela situação, porque ele não via mais como mudar o seu status, como mudar a sua situação. Ele está disposto a voltar para sua casa e mostrar para sua família que continua doente, que vai morrer assim. Mas é interessante que a Bíblia diz que aqueles homens que estavam com ele falam: olha, por acaso se o profeta mandasse o senhor fazer algo maior, o senhor não iria fazer? Porque quanto mais se lavar, vai lá, cara. Eu conheço esse homem é bem falado. Vai lá, atende o seu pedido, vai lá, se lava o Jordão, conquiste o que você vem buscar, conquiste aquilo que você tanto quer. Pessoas empurrando Naamã para frente, não pessoas colocando Naamã na situação pior que ele já está. Pessoas que conseguiram com palavras colocar dentro de Naamã a força e falar: olha, eu vou lá então, vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Diferente da nossa história passada, ande com pessoas que colocam você para frente, ande com pessoas que veem o seu status nesse momento ruim, mas que logo logo vai melhorar. Algo novo vai acontecer para nós, algo novo vai acontecer com você. Veja a diferença que é de nós andarmos com quem nos coloca para frente, ou de quem nos coloca pior do que a gente já está. Pessoas que conseguiram fazer com que Naamã mudasse a sua ideia de retornar para sua casa doente. E é interessante que a Bíblia diz que foi 7 mergulhos. Eu vou ser sério contigo, no terceiro eu tinha ficado muito bravo já. Quem não? Porque a gente quer as coisas rápido. A gente quer soluções rápidas. Naamã vai lá, mergulha uma vez, mergulha 2 vezes, mergulha 3, 4. Eu fico imaginando todas as vezes que Naamã se levantava nas águas e olhava para o seu corpo continuava ainda cheio de feridas. Eu fico imaginando o que Naamã poderia estar pensando naquela hora. O que você pensaria naquela hora?
Talvez nós já olharíamos para a nossa situação e falar: será que o profeta se enganou? Ou será que eu sou uma pessoa tão ruim que Deus não vai me curar? Será que eu sou uma pessoa tão ruim que a situação na minha vida não vai passar? Será que Deus fez como fez com Jesus? Ficou calado vendo seu filho sendo crucificado? Mas na mesma hora que eu penso a situação de Naamã antes de ser curado, eu penso na situação de Naamã depois de ser curado. Eu fico pensando quando Naamã se levanta pela 7ª vez e olha para o seu corpo e vê seu corpo normal, sem nenhuma ferida, sem nenhuma lepra. Aquilo causaria com certeza muito incômodo para ele, e ele vendo que aquele incômodo não existe mais. A lepra, ela arde e coça muito. E Naamã olhando e não sentindo mais as coceiras, não sentindo mais a ardência no seu corpo. E era um homem que tinha uma religião contrária ao povo de Israel. A gente olha para Naamã. Naamã não era um homem cristão. Naamã veio de uma sociedade pagã, uma sociedade idólatra. Mas o homem teve capacidade de ouvir a voz de um homem de Deus, que teve coragem, através daqueles que estavam do seu lado, que te deu força, que te deu ânimo, e foi lá conquistar aquilo que ele tanto queria. Nós vivemos numa situação no mundo, no planeta, e que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente coloca do nosso lado. Nós temos que fazer uma seleção das pessoas que estão do nosso lado, e isso não soa legal no meio dos cristãos quando a gente fala em seleção de pessoas. Nunca soa bacana quando a gente fala em selecionar pessoas do cristianismo, meio cristão. Parece que estamos fazendo acepção de pessoas, mas não é. Alguém abre aí Salmo 1. Salmo 1, por favor. Salmo 1. Eu não vou ler, alguém lê aí, vai. Amém. O que esse salmo está estabelecendo aqui? Um processo seletivo. Nós temos cuidado com quem a gente senta. Eu não estou falando de evangelismo, eu estou falando de convivência. No mundo nós vivemos onde precisamos estabelecer um processo seletivo nas nossas vidas. Das pessoas que a gente coloca do nosso lado, das pessoas que a gente expõe para eles a nossa situação. Nós temos que ter muito cuidado. Eu já contei situação para pessoas, e ela olhou para mim assim e falou assim: talvez Deus não está se agradando de você. E eu fiquei triste. Dias depois a pessoa fala para mim e fala: o que não aconteceu contigo ainda é porque não chegou o tempo de Deus, mas Ele vela em entregar para você aquilo que você pediu. Eu vou dar ouvido para quem? Pessoas que têm capacidade de colocar você para frente.
antes que pessoas tenham capacidade de colocar para você, de falar para você, está ruim agora, mas Deus vai mover a seu favor. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Não de chegar e falar, olha, acabou, já era. Já não tem mais retorno, não tem mais como voltar atrás. Situações que para o mundo pode olhar e falar, não tem mais jeito. Mas na mão do Senhor tem solução. Aqueles que olharam a Jesus morto, falaram, entrega o corpo para as pessoas, para sepultarem. Aquelas pessoas viram um corpo, mas logo depois não viram mais um corpo, viram um Deus de pé, viram um Senhor que ia reinar para todo sempre. Nem a morte foi capaz de impedir Jesus de estar aqui para te abençoar. Nem a morte foi capaz de parar Jesus para que Ele pudesse estar aqui hoje para te abençoar. Para falar para você, a situação está difícil, está complicado, está doendo, está machucando, mas calma. Que o tempo do refrigério está chegando. O tempo do refrigério está chegando. O tempo de Deus entrar com transformação, entrar com cura, entrar com restauração, os tempos está chegando. Mas fique para nós o ensinamento. Quem é que está do seu lado? Quem é que está do seu lado? Eu tenho dia que eu estou um bagaço. Eu tenho dia que eu estou de pé, não sei porquê. Eu tenho dia que estou numa situação da vontade de sair correndo. E a Raquel chega e fala, calma. Calma. Isso está complicado hoje. Mas coloca na mão do Senhor que amanhã resolve. Calma. Pessoas que te colocam para cima. Pessoas que te colocam para frente. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Vai resolver? Vai. Não é aquela pessoa que tá complicado? Tá. Tá difícil? Tá. Vai resolver? Ah, não sei. Vai. Uma coisa que o cristão não pode ter é não sei. Nem a Bíblia concorda com não sei. O que é não sei? É aquele ou é sim ou é não. A Bíblia diz ou é quente ou é frio. Não seja humor. Não. Deus se agrada até com os frios, mas não se agrada com os mornos. Aquele que um dia é, um dia não é. Um dia vai, um dia não vai. Um dia eu consigo, um dia eu não consigo. Um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. Firme naquilo que você quer. Mas cuidado com quem você coloca do seu lado para viver o que você quer viver. Não é errado você... Eu mesmo tirei muitas pessoas do meu convívio. Muitas pessoas. Que hoje está feliz contigo, amanhã está triste. Hoje te fala algo bom, amanhã já te coloca para trás. Hoje te tenta te levantar, amanhã te ajuda a você cair mais ainda. Eu já comecei já. Porque eu quero pessoas que olham para mim e falam, hoje você não conseguiu, mas amanhã quando você vai acordar com mais força, você vai conseguir. Vamos colocar de pé.
Nunca se esqueça, você nunca vai ser pequeno demais para que Jesus não possa olhar por você. Você nunca vai ser insuficiente demais para que o Senhor não olhe para você de forma diferente. A sua voz nunca vai ser baixa o bastante para que o Senhor não possa te ouvir. Muitas vezes a gente clama pelo Senhor sem abrir a boca, a gente não consegue mais. Às vezes a gente só consegue clamar ao Senhor com as nossas lágrimas, com nossos pensamentos. E eu quero te falar que o Senhor está te escutando. Pastor, mas eu não estou nem falando. Não precisa. A Bíblia diz que Jesus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe antes mesmo de você pedir o que você está necessitando. E antes mesmo de você clamar, Ele já tem dado ordem a seu respeito. Ele já tem estendido as suas mãos sobre você para te abençoar. Ele já tem inclinado os teus ouvidos para você, para ouvir o teu clamor, mesmo quando você não consegue mais clamar. Aleluia, O Senhor não esqueceu de você. E Ele não abriu mão de você. E alguém pergunta, por que então o Senhor, Deus às vezes se cala? Por que Deus às vezes está tão calado comigo quando eu clamo? Porque é no silêncio que Ele trabalha a teu respeito. É no silêncio que Ele trabalha a seu favor. Mas a multidão inteira vai ouvir o que Deus vai fazer por você. A multidão inteira vai ver o que Deus vai fazer com você. E muitos vão olhar e vão falar, eu achei que não ia conseguir. Porque o mundo não tem o que você tem. Que é a força de um Deus Todo-Poderoso. É a força de um Jesus que venceu a morte. Que pisou na cabeça do diabo. E que está aqui do teu lado. Para pelejar com você. Para seguir em frente com você. Pai, graças nós damos neste momento, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, venha receber, Senhor, cada louvor entoado aqui em Teu nome, Senhor, como um cheiro suave em Tuas narinas, Pai. Pai, que o Senhor venha se agradar de nós, de estarmos dentro da Tua casa, Senhor, Te louvando, Te adorando, Te bendizendo, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor é a melhor presença que nós precisamos ter, Senhor. Senhor, a Tua presença é tudo que nós necessitamos em nós, Senhor. Pai, não tire de nós o Teu olhar, Senhor. Senhor, não encolha as Tuas mãos sobre nós, Pai. Não abre mão, Senhor, do Teu povo que clama pelo Teu nome, Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Porque é tudo que nós precisamos ter nesta hora. É tudo que nós precisamos ter, a Tua presença, Senhor. Então, Pai, esteja com nós durante todo o tempo, Senhor. Assim como Moisés, Senhor, pediu que a Sua presença fosse com ele pelo deserto, Senhor. A Tua igreja não quer dar um passo sequer sem o Senhor estar do nosso lado, Senhor. Nós chamamos, Senhor, e queremos dizer que Tu és precioso. Tu és tudo em nossas vidas, Pai. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós anseiamos pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, pastor?